Pronto. Bom, no e-mail enviado para vocês receberam um link do Padlet, e lá vocês têm acesso a várias informações legais, como playlists, materiais extras, e algumas coisas que vocês não podem deixar de ver, como o 3 minutos e meio, o mural de projetos e o concurso de fotografia. Além disso, tem uma seção lá do Padlet chamada para você relaxar durante o festival. E aí, lá nessa seção, vocês conseguem encontrar um link para o Wonder, que é uma plataforma onde vocês podem interagir entre si. É só clicar no link, e aí as outras pessoas que também estiverem nesse espaço, vocês conseguem conversar com ela. Essa sala do Wonder ela vai ficar aberta durante todo o evento que está acontecendo essa semana. No fim da explanação da Josi, eu vou abrir um espaço para perguntas, mas se vocês quiserem, já podem ir deixando perguntas no chat, que depois eu passo para ela. Ou então, vocês podem esperar até o momento que eu vou permitir a abertura dos microfones. E esses eram os avisos. Agora eu queria rapidamente apresentar a nossa palestrante da oficina Como Focar no Público Certo, a Josi Gotardo. Ela é graduada em Comunicação Social e mestre em Comunicação Midiática pela Unesp, atuando atualmente como consultora de marketing digital, auxiliando empreendedores a alcançarem sua autonomia. Então, Josi, eu gostaria de agradecer a sua presença e sinta-se à vontade para começar. Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal, por estar aqui participando com a gente. E até vou pedir para vocês, né? Vamos aproveitar o nosso chat aqui, vamos interagir também. Coloquem lá qual que é o projeto de vocês, da onde vocês são, e assim a gente aproveita melhor esse espaço que a gente tem aqui, tá bom? Conto com vocês ali no chat, pode começar a comentar, tá bom? Bom, a gente vai ter 30, 40 minutos para falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema, assim, super complexo. Então, vocês estão aqui, vocês sabem muito bem, né, dessa complexidade, né, de falar sobre público, é falar sobre muitas coisas envolvidas. É sobre a linguagem, o tom e voz, né, do que a gente quer transmitir para essas pessoas, é falar sobre nicho, é falar sobre tantas coisas, não é verdade? Mas em uma hora a gente não consegue falar sobre tudo isso. Então eu tentei resumir em 3 passos essenciais aí para a gente conseguir identificar esse público e principalmente conseguir conversar com ele, tá? E aí eu também vou trazer para vocês umas ferramentas, porque eu sei que todo mundo pergunta sobre isso, né? Quais são as ferramentas possíveis que a gente pode utilizar para conhecer melhor esse público. Além das ferramentas, eu também depois quero mostrar para vocês alguns perfis, contas de pessoas que eu acho que também faz uma divulgação interessante. Não é 100% perfeito, não é maravilhoso, mas eu acho que vai ser legal depois para a gente discutir também, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu achar aqui, porque são muitas abas. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que daqui a pouquinho, né? Sim. Beleza. Como que a gente foca nesse público certo? Eu vi que tem um pessoal aqui que já trabalha, né, com projetos e tudo mais. Como que a gente pode focar no público certo e qual que é a vantagem de se ter um público? Primeira coisa, né? A vantagem de falar para um público, para um nicho mais específico principalmente para a gente que está divulgando alguma coisa. Economiza energia, você não fica tirando para todos os lados e você consegue entender melhor os interesses daquela pessoa com quem você está conversando, não é? É muito diferente da gente tentar falar com muitas pessoas, falar com perfis muito diferentes, e aí a gente começa a ficar com uma comunicação fragmentada, porque a gente não conhece profundamente nenhum nem outro. E aí a gente começa a falar de alguma coisa que eu acho que faz sentido para aquela pessoa. E aqui a gente precisa focar numa coisa muito importante. Então, antes da gente entrar mesmo no que a gente vai conversar aqui hoje, é focar principalmente no quê? A gente precisa conhecer com base em dados. A gente precisa ter informações confiáveis desse público. A gente não pode só confiar no nosso próprio feeling e nem nos achismos. A gente precisa realmente coletar informações a respeito dessas pessoas. E outra coisa que eu acho que vocês que estão aí, né,
no meio da divulgação científica, vocês já ouviram muito sobre isso, que é a gente precisa considerar o nosso público não como um público leigo, como um público que não tem nada a acrescentar. Muito pelo contrário, a gente precisa olhar para esse público como coprodutor do conhecimento com a gente. Né? Já foi o tempo em que a gente via a comunicação como uma via de mão única, que eu falo, aí tem um receptor lá na ponta, e ele ouve, e eu encho ele de conhecimento, porque eu sou o cientista. Isso não pode existir. Né? A gente precisa começar a olhar esse público como coprodutor. Ele precisa ser a parte fundamental lá na ponta que contribui para esse processo de conhecimento também. E também é aí que a gente vai falar sobre, não é cientista falando para leigo, muito pelo contrário, é um especializado, né? É alguém especializado falando para o não especializado. E muitas vezes também é um não especializado falando para não especializados, porque a gente tem essa coisa horizontal hoje no meio da rede social e em outras plataformas também. Então, é entender que é um público não especializado, porém ele tem muito a acrescentar. E a gente não tem que traduzir a nossa linguagem rebuscada, muitas vezes, porque é necessário também, né, para criar produções científicas, a gente vai usar um conhecimento que às vezes é específico demais. Porém, a gente não vai traduzir, a gente vai entender a linguagem desse público. A gente precisa, não sei, né, quando, por exemplo, a gente aprende a falar uma língua nova, o pessoal sempre fala, não pode traduzir na cabeça, a gente precisa entender o que o outro está falando e não traduzir, é a mesma coisa, não pode ser uma tradução, precisa entender o outro lado e conversar na língua dele, tá bom? Então, esses são os avisos iniciais para que vem como um passo anterior de focar no público certo. E aí, deixa eu passar aqui. Quais são essas principais perguntas, né? Como que eu faço para ter o foco? Como divulgo a minha pesquisa? Né? Como eu sei para quem direcionar? Tudo isso a gente só vai conseguir responder olhando para algumas coisinhas anteriores. E eu aqui, pessoal, eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que tem dado certo para mim e ajuda também eu conversar com os meus clientes para que eles entendam e possam fazer isso sozinhos também, tá? Mas não é uma metodologia que é perfeita, é a minha forma de atuar. Então, o que a gente vai ver em relação a todas essas perguntas? Que para responder cada uma delas, a gente precisa ter consciência de várias coisas anteriores, como, por exemplo, eu tenho que saber, né, qual o tipo de público eu quero alcançar. Se ele tem a ver também com a minha pesquisa. Então, para identificar o público, eu também tenho que reconhecer os meus valores. Eu tenho que saber o meu propósito com aquilo, meus objetivos. E é claro, né, a gente entra naquela questão do nicho. E aí, preciso de um nicho ou não preciso de um nicho? Sim, se você já conseguiu identificar a demanda, conseguiu identificar qual que é a sua experiência, né? Qual que é a sua paixão de fato, que realmente você gosta de fazer, é muito legal que você já começa de forma orientada. Porém, né, quando a gente está começando, é muito difícil a gente já ter especificamente um nicho e ter certeza dele. Muitas vezes a gente começa com ele e vai melhorando aos poucos. É um processo de construção, não está acabado. A gente vai construindo esse público, a gente vai construindo, entendendo melhor com quem a gente está falando, tá? Então, não fiquem tão ansiosos. Sempre quando forem começar algo, pensem que é um processo, né? E é esse processo de construção e conhecimento, tá? Mas, deixa eu passar aqui pro ladinho. Primeiro passo, então, que eu quero abordar com vocês é ganhe consciência do propósito da sua pesquisa. O que é ganhar consciência do propósito? Por que eu estou falando isso, tá? Não é só para ser algo inspiracional. Não, você precisa entrar em contato com a verdadeira essência, o verdadeiro sentido de você estar fazendo o que você está fazendo. Então, a gente tem algumas perguntas que nos ajudam a identificar esse propósito, que é, por exemplo, aqui, ó, qual valor eu entrego, né? Qual valor você entrega? O que realmente, de fato,
você está tentando transmitir para essas pessoas? O que você ajuda a resolver com essa pesquisa? Para quem eu entrego? Aqui você vai começar a criar hipoteticamente para quem que seria interessante essa pesquisa, para quem que eu entrego, né? Por que eu faço o que eu faço? Como eu faço? Qual a transformação eu gero com essa pesquisa? Vejam que essas perguntas não são tão fáceis de serem respondidas, né? Elas não são tão fáceis assim. Porém, requer da gente um processo de reflexão. E esse processo de reflexão é o que eu quero que vocês coloquem na rotina de vocês, porque esse público, de novo, no marketing é teste. Então, você precisa começar a testar, precisa começar a observar esse público, tá bom? Então, esse material, né, eu tenho um outro material aqui, que eu vou passar para vocês depois, a Gabi vai mandar o link deles, tá? Vai estar lá tudo explicadinho. Então, quero que vocês pensem nisso. Essas perguntas se relacionam com o quê? Com a singularidade, com o que vocês realmente querem transmitir. E ela vai ser essencial para todo o caminho, por todo o caminho que vocês forem trilhar, né, de transmitir. Porque se você não sabe o que você faz, para quem você faz, o porquê, como é que eu vou saber falar para outra pessoa? Como que essa pessoa vai ver valor no que eu estou fazendo se eu mesma não tenho ideia? Então, pessoal, aqui é muito importante. Vamos continuar. E aí, aqui, né, a dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda, porque nesse processo, a gente sempre vai estar trabalhando contra as incertezas, mas afunilando cada vez mais com base nas informações e dados que a gente vai coletar, com base também nas ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, podem ficar tranquilos que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E, né, o segundo passo que eu quero incentivar vocês aqui, sugerir, é algo muito simples, que é comece, né? Muitas vezes o pessoal fala, mas eu não tenho certeza, mas não está perfeito, eu não descobri exatamente quem é esse público, quem que é essa persona que a gente vai ver daqui a pouquinho. Começa, né? Dá o primeiro passo, coloca o pezinho na água, começa a entrar, porque se você ficar só na teoria e só imaginando, dificilmente você vai conseguir coletar todos os aspectos e informações importantes desse seu público. Comece com o recurso que você já tem. Se você já sabe, né, essa sua pesquisa é sobre o quê? Já começa a utilizar alguns canais digitais aí, começa a falar sobre essa pesquisa. E é claro, não fique só no raso. Começa a mergulhar. Mergulhar na onde? Mergulhar nesses dados que esse público vai falar para vocês. E como que a gente vai começar a coletar essas informações do público? Você pode aplicar um questionário, né, simples, com uma amostra de pessoas que você considera que fazem parte aí desse seu público. Então, de repente, 20 pessoas que você considera que faz parte desse seu ambiente, desse seu público, passa um questionário para elas, perguntando algumas coisas que envolvam comportamento, hábitos, porque a gente quer realmente falar a linguagem dela, entender, né, de fato, o que ela vê, o que ela ouve, quais são as influências que estão sobre ela, como é que ela sente o que tem acontecido no nosso mundo hoje, né, o que ela fala. Então, a gente precisa saber também em relação a esses comportamentos, né? Então, você pode passar um questionário, é muito bem-vindo, né? Você pode também perguntar para pessoas próximas o que elas acham, lógico, a gente tem que ter um discernimento aqui, né? Mas você também pode fazer isso. E é lógico, você pode utilizar as redes sociais para entender. E aí, quais são essas referências nessa área que hoje eu atuo? Porque quando a gente começa algo novo, nem sempre é 100% novo. Na maioria das vezes não é 100% novo. Então, você pode começar a entender o que? Bom, o que essas pessoas estão falando nesses canais, né? O que elas falam, o que elas promovem? E, principalmente, olhar para os comentários, olhar para as principais dúvidas do pessoal que começa a colocar ali, né? Então, tudo isso
vai começar a revelar para você um possível caminho, né? Como que você pode começar a se orientar? Aí a gente também tem, né, a questão de usar ferramentas, como o Audience Insights do Facebook. Antes ele era bem mais completo, agora por questões de transparência, diminuiu bastante a informação. Antes você tinha até cargo das pessoas que você selecionava lá. Mas ainda é um bom recurso para a gente começar a entender desse público. E também a gente tem essa questão de fazer o mapa da persona e o mapa da empatia. O que é persona, o que é mapa da empatia e tudo mais, né? E agora eu tô falando bastante aqui, eu quero que vocês coloquem aí no chat. Quem sabe o que é persona, me fala aí que a gente vai começar agora a ver essas ferramentas e entrar mais de forma aprofundada mesmo. Se vocês sabem, pode comentar aí no chat o que é essa persona, o que você já entende sobre ela. Enquanto eu tomo uma água aqui, senão eu vou ficar sem voz. Alguém colocou alguma coisa aqui? Ainda não. Não? Ô, pessoal, vamos lá, né? Não deixa eu falando sozinha aqui. Tô esperando. Já dormiram todo mundo? Vocês conhecem, sabe? Legal. Ó, o Ricardo falou que persona é uma ferramenta utilizada para definir quem é detalhadamente a pessoa com quem você está se comunicando. Ei, Ricardo, muito bom. Muito bom, Ricardo, é isso aí. Então, né, essa persona, basicamente é o que o Ricardo colocou aí. Essa persona, vamos também falar que ela pode ser, a gente pode caracterizar ela como sendo as principais características que eu consegui coletar do meu público. Vejam, o meu público, ele precisa ser pautado em dados. E eu vou repetir isso sempre porque não quero que vocês saiam por aí, de repente, vocês vão consumir outro tipo de material, aí vai ter um pessoal que vai falar, não, mas você pode totalmente idealizar a sua persona. Cuidado. Você pode idealizar, ela é semi-fictícia, porém ela precisa ter uma base, né? Não dá pra gente ficar criando coisas da nossa cabeça sem fundamento. Até porque a gente tem tanta fonte, né? IBGE, Ibope, Nielsen, Sebrae, né? A gente tem tantas ferramentas, por que não usar? Tá bom? Então, beleza, vimos aí, né, a explicação do Ricardo. E agora a gente vai, ó, eu vou mostrar aqui para vocês algo que vocês vão receber, que é esse é um mapinha que eu fiz aqui, gente, desculpa, os meus dotes de design não são muito bons. E, né, a gente fez aqui, o que é isso? É o que a gente chama de mapa da persona e mapa de empatia. Vocês podem procurar depois no Google, vai ter muita coisa sobre isso. E o que eu quero que vocês vejam aqui? Então, ó, tenho dados do meu público. Como é que eu olho para minha persona agora? Agora eu quero construir essa persona. Eu quero entender quais são as dores dela. O que de fato faz com que ela se motive a fazer algo porque tem algo que incomoda ela. E isso não só em relação ao nosso projeto, mas em relação à pessoa de forma integral, porque eu quero conhecer essa pessoa. Quando eu quero conhecer alguém de verdade, eu não fico só no raso, eu me aprofundo, né? E aqui é esse o objetivo. Quais são os desejos? O que ela quer, de fato? Né? O que ela quer? Quais são as necessidades? O que ela precisa e não sabe? Quais são as objeções? De repente, você tem uma pesquisa, vamos por aqui, né? Ela precisa, algo que está muito, né, hoje, por conta da pandemia, ela precisa usar máscara, mas ela não quer. Isso é uma objeção. Né? E aí, cabe a gente o quê? Argumentar. Argumentar para gerar esse relacionamento, e relacionamento gera cooperação, e aí a gente vai ter feedback, a gente vai melhorar nossa pesquisa, ela vai aprender, etc. Tá? E a gente também. E aí, eu coloquei nesse mapa já algumas características da empatia, que é o quê? Se colocar no lugar do outro, e esse colocar no lugar dessa persona. O que a gente vai fazer aqui? O que ela vê, né? Aqui. O que ela vê? O que ela assiste? Onde que ela tem colocado os olhos dela? O que ela ouve? Quem são as influências dela? Quem é o que ela ouve e quem ela ouve?
porque não é todo mundo. A gente precisa saber quem que é ela que influencia essa pessoa. O que ela fala e com quem ela fala. O que ela sente desse ambiente que a gente tem vivido, como ela se sente hoje. Tá vendo que isso também é toda uma característica que a gente não vai conhecer se a gente não fizer esse processo de reflexão. Então, pessoal, todo um planejamento anterior, a gente precisa inserir a reflexão também. Então, é teoria e prática, é a gente aprendendo junto com esse público. Não está acabado, vocês vão começar e é só o começo. Então, vocês vão começar, vão receber feedback e vão começar a trabalhar com essas pessoas, tá bom? Então, expliquei mais ou menos aqui para vocês, depois esse material vai ser enviado para que vocês possam fazer essa reflexão. Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Tá ok. Então, agora a gente viu basicamente sobre isso. Vamos passar, que o tempo já está. Olha só, então, o que a gente tem aqui. A gente tem que... Ai, cadê meu mouse? Sumiu aqui. Voltou. Então, a gente tem aqui que mensagem clara. A gente não quer ter uma mensagem clara, a gente não quer falar a língua desse público, a gente quer. Então, o que eu oriento, né? Sempre quando eu estou falando com um empreendedor, e isso cabe para vocês aqui na pesquisa, é o quê? Propósito mais persona é igual mensagem clara. Por quê? Eu sei o meu propósito, eu sei os meus valores, valores inegociáveis, que eu não troco por público. São valores que eu não troco independente. Eu faço qualquer coisa para ter público. Não. Eu não troco valores por audiência. Eu não sou refém da minha audiência. Se eu quiser, eu mudo a minha audiência. Mas eu não posso ser refém da minha audiência. Porque senão, eu nunca vou trabalhar com prazer. Senão, eu nunca vou fazer nada, né, que gere realmente impacto, porque eu me torno refém. E essa não é a ideia. Então, valores e propósito. Tenha isso na sua cabeça. É muito importante saber o porquê. E as características dessa persona. Opa, já fiz aí um reconhecimento do meu público, entendi com base em dados, né? Tenho uma ideia melhor e agora eu estou me aprofundando nessa persona. Isso vai me ajudar a ter uma mensagem clara, a falar de coisas que realmente são interessantes para ela e não que é interessante para mim. Então, aqui a diferença é que eu não vou falar de coisas que são interessantes para mim, vou falar de coisas que são interessantes para a persona, para esse público, tá bom? E, né, vou passar aqui, eu vou passar aqui. Então, aqui, ó, para quem, por quê, o quê, qual transformação eu gero? Mas, entendendo as dores, desejos, o que essa pessoa sente, o que ela faz, né, tudo isso me ajuda a comunicar e atrair um público que esteja mais alinhado com esses valores, porque muitas vezes, né, gente, a gente vai comunicar algo para muitas pessoas, mas nem todas aquelas pessoas vão se tornar o nosso público, né? Nem todo mundo vai gostar do que você está falando, nem todo mundo vai gostar do jeito que você está falando, não vai com a sua cara. Então, assim, a gente vai expor a nossa mensagem, os nossos valores, e essa pessoa também ela pode se conectar a isso. Tá? Então, aqui a gente tem algumas diferenças. A gente expõe alguns valores, mas também fala dos interesses dessa pessoa. A gente usa a linguagem dela. Eita. A gente usa a linguagem dela, tá? Então, depois vocês vão receber os materiais. E terceiro passo, que é otimizar a nossa comunicação. Que é aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês essas ferramentas que eu tô falando, tá? Deixa eu compartilhar aqui outra janelinha. Então, a gente tem, deixa eu compartilhar então agora com vocês, uma outra janela aqui. Então, a gente chegou num ponto de entender melhor essa persona, certo? Beleza, mas a gente agora precisa entender que tipo de conteúdo a gente pode produzir para ela dentro da nossa pesquisa, tá? E aqui que eu vou mostrar para vocês
aqui algumas ferramentas que a gente tem para encontrar esse tipo de conteúdo, tá? Eu quero que alguém me fale, deixa eu ver aqui nas pesquisas o que vocês falaram aqui. Já estou. Gente, vou pedir para vocês falarem de novo. Alguém fala para mim um projeto e fala uma palavra que se relacione com esse projeto, porque eu vou usar essa palavra para a gente explorar nessas ferramentas aqui. Quem que pode colocar aí para a gente pegar como um exemplo? Bate-papo com Netuno. Sobre o que que é? Palavra oceano. Certo. Oceano. Então, vamos lá. Aí vocês vão me ajudando aqui, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês? A gente está no YouTube, né? Aqui no YouTube, por que é uma ferramenta para a gente entender o tipo de conteúdo que a gente pode produzir para essas pessoas, tendo como base as palavras-chave, tendo como base o nosso projeto. Então vamos lá, vamos ver oceano, o que que aparece aqui? Oceano. Aí que a gente vai começar, ó. Tá vendo que aparecem várias coisas depois de oceano? Tá vendo? Tem várias coisas que aparecem aqui. Então, tudo isso indica a demanda que a gente tem por esse tipo de pesquisa, tá? Então, por isso que se a gente colocar o oceano aqui, vamos ver o que, que vai aparecer aqui pra gente, ó. Vai aparecer música. Então, a gente não consegue identificar de fato o que, que as pessoas estão pesquisando por essa palavra. A gente precisa ser específico quando for fazer pesquisa, tá bom? E o oceano é muito o quê? Geral. A gente precisa de algo mais específico, tá? Então, você consegue especificar, Carla, um pouquinho mais sobre isso? Se você tiver alguma outra palavra, ou se vocês quiserem colocar aqui, década do oceano. Vamos ver, então, sobre isso. Década do oceano. Vamos ver o que aparece aqui. Então, Dia Mundial, desafios regionais, lançamento Brasil, década do oceano, né? O que a gente precisa começar? Então, o que vocês podem começar a pensar aqui, ó? Década do oceano também é algo que acaba sendo geral. Tem muitas pessoas que falam sobre isso, mas a gente não consegue pegar uma informação mais aprofundada de como esse nosso público está pesquisando. Vamos entender assim. Esse nosso público, será que ele vai pesquisar sobre a década do oceano? Será quem é o seu público, Carla? Você já tem uma ideia? Porque aqui a gente tem algo mais genérico. E aqui é para quem conhece década de oceano. E quem não conhece e é seu público. Então, principalmente alunos de graduação na área. Então, o que mais que eles vão pesquisar sobre o oceano? Tem alguma questão, por exemplo, mudanças climáticas, impactos no oceano? Não sei. A gente vai entendendo. Tá vendo como é importante? A gente vai fazendo essa reflexão e vai levantando dados, informações. Porque aqui, ó, década do oceano é específico para quem já sabe. E aí, quem já sabe vai pesquisar isso. E quem não sabe? Vai pesquisar, por exemplo, as espécies que estão em extinção, de repente, o que pode pesquisar? Eu sei que o Silas, ele faz um trabalho também com o oceano. Silas, fala para a gente aí alguma questão o que seria interessante, então, para as pessoas que estão pesquisando sobre isso? Alguém? Tem alguém? Diversidade do oceano, será que é uma boa palavra? O oceano. Criaturas incríveis, mares e oceanos, você sabe a diferença? Geopolítica, maravilhas das profundezas. Então, aí a gente começa a ver alguma coisa nesse sentido. Ah, o que é um coral? Ah, legal, vamos aqui, ó. Coral. Não, o que é um coral? Coral
o que é um coral. Vamos ver o que vai aparecer. Ó. Então, vamos lá. Então, o que é um coral pode ser interessante. Por quê? Tem alguém que está pesquisando sobre isso e, de repente, vão encontrar os organismos que fazem parte do coral. Então, de repente, é legal que explorar um pouco mais essa questão. Você começa a destrinchar a sua linha editorial, ou seja, destrinchar os temas que você pode abordar. Porque pensando sempre em como essa pessoa, esse público vai procurar alguma coisa. Porque é de interesse dela, tá bom? Então, aqui vai te dar várias ideias e você vai poder acessar cada um deles e identificar o que? Os comentários, identificar as dúvidas frequentes, o que está aparecendo ali, tá? E o mesmo você vai poder fazer aqui, ó, no próprio navegador, no Google. Então, aqui, ó, o que é um coral? Olha que interessante. Aí aqui a gente coloca, né, por exemplo, vai aparecer as pessoas também perguntam. Isso é um ótimo exemplo para a gente, ó, corais, o que são. É uma amostra do que as pessoas mais perguntam, né? Qual que é a função dos corais, o que vive dentro de um coral. Então, tudo isso acaba sendo o quê? Se tem muita gente perguntando, tem muita demanda. Então, você pode começar a abordar esse tipo de conteúdo, até mesmo utilizando a pergunta da forma que ela está ali. Então, ela está ali, qual é a função dos corais? Você pode fazer algo dessa forma para apresentar a sua pesquisa também. E aí, lá no final da página, a gente tem pesquisas relacionadas. Também é muito importante, porque, ó, características dos corais, como se formam os corais, recife de corais, também é um indício para a gente do que essas pessoas estão buscando, né? Potenciais pessoas que podem ser o nosso público, tá bom? E isso é uma forma de começar a pensar e ter ideias. Quais são as outras formas? Você pode usar, aqui eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês já viram, é o planejador de palavras-chave do Google Ads. Então, se você faz uma conta no Google Ads, não precisa anunciar nada, tá? É só criar uma conta. E aí você pode usar essa ferramenta que também é super legal. Então, vamos ver aqui o que tem. O que é um coral. E aí eu venho aqui em resultados. O que é coral? O que é um coral? O coral. O que são corais? O que é coral do mar? O que são corais marinhos? Aqui ele já começa a te dar ideias, indícios, né? Olha que legal. Legal, Carla, muito bom. Exatamente. Então aqui a gente tem muita coisa bacana e tem outras ferramentas similares a essa. O que é legal você ver aqui? A concorrência por essa palavra, pensem assim, se tem gente anunciando e pagando por ela, é porque é uma palavra super concorrente, né? Tipo, concorrente não, tem muito volume de busca. Então, tem muita gente em busca dessa palavra para ranquear com essa palavra. Mas se a concorrência é baixa, é um indício de que você tem uma porta aberta também para participar dessa concorrência. Você novo ali no meio também tem oportunidade de crescer. Então, você consegue ver que o que é um coral e o que é coral tem aí mais ou menos 10 mil buscas mensais por mês. Mensais por mês, né? Boa. 10 mil buscas por mês. Então, gente, pode ser interessante. E sempre pensem no quê? Eu tenho esse conteúdo pilar, né? Com essa palavra-chave pilar. Quais são os outros conteúdos que estão conectados a esse principal, tá? Pensem nisso também. Vou mostrar outra aqui, que é a abinha que está aberta, que é Google Trends, que o Ricardo colocou aqui. Ricardo, não vou conseguir explicar direitinho como é que usa, mas, por exemplo, aqui, ó, o que é um coral. Google Trends, gente, ele vai mostrar para a gente a sequência histórica, né, dessas palavras, dos termos pesquisados que as pessoas estão pesquisando. Então, por exemplo, vamos ver aqui na prática. O que é um coral? Ele vai mostrar para a gente que tem assuntos relacionados, que se relacionam com o planeta, né? E outras coisas também que aí ele já não faz uma distinção também com o gênero musical. Mas aqui o que é interessante a gente ver
com qualquer outro tipo de pesquisa que você for fazer, são essa sequência histórica, entender se aumentou, se diminuiu, por quê? Isso também indica o quão tá na mídia, né? Como que as pessoas estão falando sobre mudanças climáticas, né? Por que isso está tão importante? Então, ó, olha só, aqui, ó, olha, teve um pico aqui, desde o fim do ano passado até agora. Então, a gente tem uma ascendência, né, desse tipo de conteúdo. E há um tempo atrás, tinha pouquíssima busca. Ninguém nem sabia o que era coral, né? Então, assim, isso vai ser legal. Você também pode comparar, né, com outros termos. Então, não sei lá, gente, vocês que são do coral aí, que vocês podem me falar. O que mais que tem aí? Peixe papagaio? Eu não sei. Eu vou colocar aqui, peixe. Nem sei o que vai sair aqui, vamos ver. Olha só. Então, a gente tem aqui que parece, né, pra gente, tá em termo de pesquisa, sempre aqui, ó, termo de pesquisa e termo de pesquisa. Se for outro tipo de coisa que aparecer embaixo da palavra-chave, diferente, então não tem muita, essa questão de comparação não é muito fiel. Então, olha só que interessante. Então, a gente tem o quê? Coisas que se relacionam ao coral e muitas vezes são mais buscadas do que o próprio coral. Então, a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Bom, essa é uma ferramenta, outra ferramenta que é interessante é essa daqui. Tem algumas similares a elas também, tá? E depois vocês podem procurar um pouco mais. Eu vou mandar no material também. E Brasil. E é uma ferramenta interessante, porque, vamos procurar aqui, que ela mostra os assuntos conectados, o que é coral. Vamos ver o que é coral. E ela começa a mostrar. Vamos ver se ele vai me dar aqui o que eu quero. Então, são ferramentas o quê, gente? Vocês estão conseguindo entender como que é importante isso? É para você conseguir relacionar a sua pesquisa a um conteúdo interessante e destrinchar ele. E a gente tem todas essas ferramentas aqui, tá? Olha que interessante. Então, o que é que fica onde fica o maior coral do mundo? O que é coral, né? O que é uma cobra coral? Então, tá vendo que tem coisas que se relacionam? E aqui, talvez, a ideia é especificar um pouco mais essa questão do coral para que seja um pouco mais assertivo aqui na nossa pesquisa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Ele já aparece o quem, por quê, onde, quando, como, quando, né? Tem muita coisa interessante. E aí ele vai ter mais coisas aqui. Não acabou, não. Olha aqui, ó. O que significa com coral, o que são corais e como se formam, né? Que tem que ter a ver, né, com o que vocês estão fazendo. Olha que interessante, tá? Então, ele também vai aparecer como letras, né? E aí vai aparecer muita coisa aqui bacana também pra gente. Então, é super completo. E olha só, tem muita coisa legal para ser explorada. Outra ferramenta também que pode ser bem interessante é essa daqui, né? Vamos ver. De novo, né? Coral tem essa questão de ser dúbio, né? Coral música, coral animal. Então, você pode colocar aqui, né? Coral animal. Vamos ver. Essa é uma outra ferramenta que também vai falar sobre as palavras-chave e vai falar para a gente as palavras que estão sendo pesquisadas, né? Quais são os termos de pesquisa. Então, coral animal, cobra, coral animal ou planta, né? Aqui ele ficou meio esquisito, porque ele é uma ferramenta que você tem que pagar para ter um refinamento. Mas, de qualquer forma, ele funciona também com outros tipos de. Olha, ele está muito. Aqui, ó. Coral animal marinho, coral animal planta. Olha que interessante, pensa em postagens que você pode falar sobre isso também. Artigos, né? A gente usa muito artigo, revista científica e tudo mais, mas você também pode estar nas redes sociais e falando alguma coisa sobre isso, tá? Tem uma outra ferramenta que é o Facebook Insights, como eu comentei,
Era uma ferramenta que ela continha até mesmo o cargo das pessoas, era muito, muito, muito aprofundado. Agora, com certas restrições de transparência, que também é super importante para a gente, né? Então, diminuiu muito. Então, agora tem alguns indicadores que são interessantes, mas não são tão precisos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei por interesses, meio ambiente e ciência, certo? E aí, ele me falou que as principais páginas curtidas por essas pessoas são Cifras, Magazine Luiza, Luciano Huck, O Boticário, Teste Made Brasil, Mercado Livre, enfim. Tem várias coisas aqui que ele foi me mostrando. Isso tudo para quê? Entender quais são esses hábitos e comportamentos desse público. Entender o que ele gosta, quem que influencia. Então, o Luciano Huck influencia ele. Olha só. E aí? Quem mais? É preciso saber isso, para a gente saber como que é a linguagem dele, tá bom? E o último que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o BuzzSummon, que eu vou colocar coral. Vamos ver se aparece alguma coisa com essa palavra que a gente escolheu. E aqui a gente pode alterar a nossa linguagem, nossa língua, né? Vamos mudar aqui para português. Ele vai fazer uma varredura nos principais conteúdos que saíram na internet. E vai falar para a gente o que deu melhores resultados e o que não deu tão bem assim. Então, aqui, por exemplo, vamos ver, recifes de coral em alto mar são descobertos, né? Batalha do Mar de Coral, né? Então, tem algumas coisas aqui que você pode ver, né? Tanto na web, no Facebook, YouTube, enfim, tem muitas coisas, tá bom? Bem, deixa eu parar, então, de compartilhar aqui. E aí, para a gente já caminhando para o final, para encerrar essa parte, pessoal, só queria também comentar com vocês a questão, né, que hoje a gente está falando muito em relação a redes sociais, né, e tudo mais. Mas lembre, não sei quem aqui de vocês vai lembrar. Se não lembrar, vocês conhecem o Mundo de Beekman, né? Mundo de Beekman, gente, aquilo é divulgação científica, né? E fala numa linguagem que eu lembro que eu amava muito o Mundo de Beekman, né? Porque ele falava comigo, eu era criança na época, e ele falava de uma forma inteligente. Ele não falava comigo como se eu fosse um bebezinho. Não, ele falava de uma forma muito inteligente, que depois eu ficava falando para minha mãe, eu ficava falando para todo mundo, ai, porque funciona assim, assim, sabe? Eu me sentia super inteligente, né? Então, assim, olha que interessante, né? Pensem comigo, na época, onde que era o canal principal? Hoje a gente tem vários canais, né? YouTube, de repente, vai ter um público, eu tenho esses dados, eu posso compartilhar depois com vocês. Então, né, a gente vê o quê? A gente vê que naquela época era TV. Onde que estava o público dele, criança? Estava na TV. Então, tem um programa destinado a crianças de uma forma inteligente, falando sobre ciência. Então, assim, gente, adequar a nossa linguagem, vamos sempre olhar para esses três aspectos. Entender o nosso propósito, né, com essa pesquisa, entender o propósito desse projeto. A gente olhar para esse público, né, tentar destrinchar, escavar melhor quem eles são, e aí a gente também otimizar com base em dados. Otimizar o quê? A gente começar, produz esse conteúdo, pega, coleta o feedback, começa a otimizar isso que você está fazendo com base em todas essas ferramentas que eu mostrei hoje aqui para você. Então, tem jeito sim da gente focar no público, mas a gente precisa conhecer ele, a gente precisa escavar, a gente precisa ter esse contato direto com ele, tá bom? E, né, tem aqui algumas... eu tenho aqui também... Isso não. Eita. Tem aqui também... Só queria compartilhar mais 2 minutinhos aqui com vocês e eu vou abrir para perguntas. Né, algumas pessoas que têm hoje feito divulgação científica, né? E eu queria... isso aí, já pode ir colocando perguntas aí.
Então, por exemplo, o Átila, ele utiliza muito o Instagram como forma de divulgar no meio aqui da pandemia, mas ele também está aqui no Twitter. E são diferentes a forma de comunicar num lugar e comunicar no outro. E a gente tem que ter essa percepção das diferenças dos canais, né? A gente também tem, por exemplo, eu selecionei aqui, nunca vi uma cientista, né? Tem coisas muito legais aqui no Instagram delas, mas acaba sendo replicando do YouTube, que elas também têm um conteúdo super bacana. Então, assim, será que elas poderiam melhorar ali, né, e falar mais com o público do Instagram, e deixar mais claro todas as coisas, sem que a pessoa precise ir até o YouTube, não sendo só uma replicar posts, né? E tem aqui também, que é bem legal, a da Beatriz, que ela fala sobre ciência, né, e tal, mas ela é uma universitária também. E tem aqui um perfil super bacana, falando sobre essas questões. Depois vocês podem ver com mais calma, que eu queria só comentar, né, essa diferença para cada canal também, e a gente conseguir manter essa linguagem clara com o nosso público, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí no chat ou podem falar que a gente tenta responder aí. Deixa eu parar de compartilhar. Não sei se o microfone de vocês está bloqueado, mas qualquer coisa é só levantar a mão que eu tento desbloquear daqui. Tem bastante pergunta, né? Você consegue abrir o microfone, Marília? Consigo. Oi, pessoal, boa noite. Josi, obrigada pela sua apresentação, muito bacana e várias dicas ótimas. Eu sou professora da Unesp de Registro, trabalho com manguezais e a gente está aí avançando, né, na divulgação de ciência e tudo mais, para a conservação dos manguezais. Contratei meu filho de 16 anos para cuidar do Facebook e do Instagram. E aí você falou mais no final a respeito dos formatos de comunicar, né? No Twitter ou no Instagram, que são formatos diferentes. Facebook e Instagram também são diferentes, né? E aí eu queria saber, vale investir em preparar materiais diferentes para esses dois canais, ou escolhe um deles e vai fundo neles, né? Visto que, por exemplo, o Instagram tem... os jovens agora estão usando muito mais o Instagram do que o Facebook é para o pessoal mais velho, né? Enfim, acho que é meio por aí. Obrigada. Legal, Marília. E essa é uma dúvida mesmo, muito frequente, porque, primeira coisa, né? Quando a gente começa, a gente não sabe exatamente onde é que está esse público, a gente meio que vai tateando. Normal, não vamos descabelar por causa disso. Agora, a gente precisa também compreender que hoje o Facebook, ele é sim uma ferramenta que ela é mais utilizada por pessoas acima de 35, 40 anos. Então, houve uma migração, né, do pessoal mais novo que hoje está no Instagram. E aí a gente tem esse entendimento. O que a gente, então, quem a gente quer alcançar, né? Parte desse pressuposto. Qual que é esse propósito? Quem faria mais sentido para você? Que tipo de público faria mais sentido para essa sua pesquisa, né? Quem que você quer despertar? Que seria aí esse público adequado. Aí você vai precisar identificar. Porque Facebook realmente já tem muita gente, né? Não sei quem é que hoje fica tanto no Facebook. É o pessoal um pouquinho mais velho. Então, a gente vai entendendo de acordo com o nosso público, onde ele está. Muitas vezes vai ser um público que vai estar mais no Twitter, de repente. Então, de repente, ele vai estar lá no Twitter falando sobre ciência e ele quer consumir mais informações sobre isso de uma forma rápida, né? E vai ser diferente de estar lá no Instagram com imagem, tá bom? Então, verifique
E sempre eu vou falar, né? Primeiro, testa um canal, começa a produzir conteúdo nele, saiba que não vai ser de um dia para a noite que você vai ter resultado, mas testa um canal. E depois você começa a coletar esses resultados, e aí, se fizer sentido, migra para outro, porque se você não tiver braço, você vai tentar abraçar muita coisa, e aí vai ficar tudo mais ou menos, né? Então, tomem cuidado com isso. Não sei se respondi. Legal, responder, obrigada. Por nada, Marília. Tem a pergunta da Giovana aqui no chat. Você quer que eu leia, Josi? Vamos ver aqui, pode deixar que eu leia, Gabi. Ok. Então, de início, quando não se tem um público específico, ainda é melhor fazer publicações mais gerais ou fica muito superficial e seria melhor assuntos mais específicos? Comecei um perfil e tenho muita dificuldade em saber se o público é realmente relevante, né? Tá. Então, Giovana, lembra daquela sugestão? Comece. Então, você já começou, isso é ótimo. Sim, você pode fazer gerais, mas lembre sempre que quando você faz uma publicação, ela precisa ter intencionalidade, ela precisa ser específica, porque se você falar de tudo, você nunca vai saber quem é o seu público. Ou se essa publicação for muito superficial, você não vai entender qual a profundidade que esse seu público está querendo mergulhar, tá bom? Então, aqui, o que eu sugeriria para você? Você está começando. Faça essas pesquisas que eu mostrei aqui para você e comece a revelar a sua pesquisa de uma forma mais específica. Já começa a mostrar para que você veio, para que essa pesquisa existe, tá? E vai se aprofundando. Se aquele público não gostar, ele vai ser repelido pela sua informação. E ele não vai curtir. E ele vai embora. Ele vai te cancelar mesmo. Mas isso pode ser bom, porque aí você vai entender que não é aquele público e que você vai começar a atrair pessoas que realmente têm vontade, têm interesse naquilo que você está falando, tá? Então, tenta trabalhar com isso. Vai, procura mais entender sobre essas pessoas e vai postando coisas, vai publicando coisas. E você não espere também receber um resultado de uma semana para outra, mas tenha constância e consistência. Você vai ver que tem muita gente que vai começar a entender a sua mensagem, né? E aquilo vai fazer sentido para elas. Lembrem sempre, essa sua pesquisa é para servir alguém, servir a sociedade. Então, a gente precisa procurar fazer isso, tá bom? Da melhor forma possível. Legal, Giovana. Mais alguém? A Carla mandou aqui no chat se você tem alguma dica de monetização. Dicas de monetização. Vamos lá. Você quer, desculpa, eu não sei onde está aqui, mas monetização em qual ambiente você está falando? Pode falar, Carla. Você consegue abrir seu microfone? Oi, consigo sim. Oi, Carla. Um pouco barulhento, agora vim para o silêncio aqui. Legal. Obrigada, primeiro, Josi, por toda a interação. Nossa palestra foi fantástica. Eu gostei demais. Bom. Eu tô doida para falar com todas as meninas lá do bate-papo dessas dicas. Bacana. A gente está começando a pensar na monetização justamente da plataforma e a gente tem o nosso site, que é o nosso principal veículo, e a gente usa muito as redes do Instagram, Facebook, e agora a gente está indo para o YouTube, né? A gente está começando com os vídeos lá. Mas ainda assim, tudo muito trabalho voluntário e a gente queria manter a equipe, ter uma maneira de valorizar o trabalho da divulgação científica, né? Sim, sim. E aí a gente fica nessa dúvida, às vezes, assim, de como que a gente separa a divulgação científica de trabalho voluntário, de monetização. E tem alguma dica, assim, de como começar, né? Como que a gente desvenda esse caminho? Certo, Carla. Realmente, essa questão da monetização, né, é bem interessante, porque não é um caminho fácil, tá, gente? Já vou falar que monetização não é um negocinho fácil, não. Parece, né? Tem muitos youtubers que vão falando e parece que é sucesso rapidinho, mas não é bem assim. No YouTube, principalmente, é uma plataforma muito boa, né? Ela é bem eclética nos públicos e tudo mais. Então, sim, você pode
conseguir a monetização lá, desde que você tenha uma quantidade de inscritos e também pelo menos 4.000 horas de visualizações públicas, né? Ou seja, de pessoas assistindo mesmo, sem ser por meio de anúncio. Né? Então, essa é uma questão bem legal. Como você pode fazer isso? Monetização, ela vem primeiro por um trabalho de SEO, né? O que é o SEO? É um trabalho de otimização dos mecanismos de busca. Ou seja, é você trabalhar muito bem os assuntos, né? Conhecer seu público, saber o que ele está pesquisando. Porque aí você vai lá e faz um assunto, grava sobre um assunto que ele está pesquisando e aí ele te encontra, tá bom? Então, se eu tenho uma sugestão, foquem no SEO e desvendar mais sobre essa questão do SEO. Para quê? Para que você faça realmente conteúdos que sejam relevantes para essas pessoas que estarão no YouTube. Já no Instagram e no Facebook, já é um pouco mais complicado. A gente tem as lives que hoje no Instagram podem ser monetizadas, mas é a partir de uma quantidade de seguidores. Então, assim, também tem esse limitante, se você está começando, não é viável para você. E a questão dos anúncios, se você tem uma plataforma do Facebook, você pode criar um anúncio no Facebook e levar as pessoas de lá, né, plataforma como um todo, tá, gente? Não estou falando da ferramenta, estou falando da empresa Facebook. E aí você cria um anúncio e leva essas pessoas lá para o YouTube. Dessa forma, conta como visualização pública. Caso contrário, não conta, e aí você não vai ter as horas que precisa. Mas, assim, foque no SEO, um trabalho muito forte em otimizar todo o seu trabalho para mecanismos de buscas, para ser encontrado, tá? O YouTube é um site de descoberta. Então, você precisa ser descoberto, precisa usar as técnicas, precisa usar a forma que o algoritmo manda, que é a forma mais adequada para ser encontrada, tá bom? E eu falaria para não ficar muito presa à questão da monetização, mas pelo que vem por meio do seu conteúdo, que são as parcerias. Eu acho que isso é o que ajuda mais quem está começando. Tá. O Silas, ele pergunta aqui, né, sobre eu tô focando, comecei a focar num público, mas eu vi que esse público, ele não é aquele que eu estava querendo. Tem como mudar? Tem, né, você pode mudar. Você não é casada com a sua persona, não é casada com o seu público, nem com o seu nicho, né, e nem se fosse, né, você pode sim mudar. Então, aí a gente vê o quê? Eu começo a identificar que eu estou atraindo um público que não é muito legal, que ele não engaja, que ele não é interessado. O que você pode fazer? De novo, volta para o seu propósito, volta para essas ferramentas e começa a entender. O que eu estou fazendo? Então, isso daqui não está interessante para essas pessoas. Vamos pivotar, vamos mudar isso daqui e vamos começar a trabalhar questões que ela realmente está procurando, tá? E aí volta e faz aquela pesquisa. Público não é estático, público é algo dinâmico e está em constante mutação. A gente precisa entender isso para a gente não ficar insatisfeito, frustrado. Está sempre mudando. Então, a gente precisa se adequar também a ele, tá bom? Então, pode mudar sim, com certeza, e refaça essas pesquisas, olhe também para os concorrentes, olhe para as contas similares, tá bom? Pode falar, Marília. Sou eu de novo. Obrigada pelas dicas todas, está sendo muito bom. Legal. A gente sentiu que lá no monitoramento integrado de manguezais, né, que é nossa plataforma de divulgação do grupo de pesquisa, quando a gente posta conteúdo, tem muita interação. Uhum. Tem compartilhamento, tem comentário, tem um bando de coraçãozinho, etc. A gente precisa manter sempre ou só fazer conteúdo, ou dá para diversificar, mas valorizar o conteúdo? Porque para produzir o conteúdo, a gente tem que ter mais tempo, né? Mais cuidado. Então, o que fazer
começando a identificar sem nenhuma pesquisa muito complexa, né? Mas a gente verifica que, olha, quando tem conteúdo, realmente é legal, né? As pessoas gostam. Legal. Sempre conteúdo, só conteúdo? Obrigada. Legal, Marília, muito boa a sua pergunta. Ó, essa questão do conteúdo, o conteúdo, ele é rei hoje no marketing, ele é a moeda de troca. Então, sim, é muito importante ter o conteúdo. Mas a gente tem algo que a gente chama de linha editorial. A linha editorial é você conseguir identificar o tema central, né, aquele tema pilar da sua proposta, e também identificar temas que sejam importantes para a sustentação desse tema principal. Então, por exemplo, você tem esse conteúdo, né, que você está falando sobre manguezal. Então, tudo que envolve ele, né, é o tema principal. Porém, tem outras coisas que vai ajudar a dar força para esse tema, que é o quê? De repente, mostrar uma coleta de campo, né? De repente, você mostra aos alunos como interagem, a comunidade, como entende aquele bioma, aquele sistema. Então, assim, você vai estar mostrando como que, na prática, isso faz sentido para a sociedade. Né? Além do conteúdo ser algo muito relevante, a questão da prática e também de ter um aspecto palpável, ele também é muito legal. Então, de repente, você pode trabalhar essas outras características que vão dar sustentação ao conteúdo. Então, pensa assim, eu tenho uma linha que é central, que eu vou falar sobre manguezal. Só que eu tenho outras coisas que me ajudam a dar essa sustentação. É tipo a coluna, né, a gente tem a coluna, ela sustenta a gente, mas tem outras coisas conectadas a ela, né? Se a gente tira a coluna, mas a gente precisa da coluna para manter ali a estrutura. Pensa nisso, pensa que conteúdo ele sempre vai ser importante e as métricas desse conteúdo, seja no Instagram ou em outro lugar, você vai poder ver e vai falar, esse tipo de conteúdo é interessante. Quem é que está consumindo mais esse tipo de conteúdo? Quem salva? Quem compartilha? Né? Quando fazem isso? Isso também vai te trazer uma ideia. Então, assim, não é sempre que tem que ser conteúdo. Você pode mostrar um pouco mais desses bastidores, mostrar um pouco mais o que tem, quem são as pessoas que fazem esse projeto, o que a comunidade tem a ver com isso, como que realmente está inserido no nosso dia a dia, tá? Por que ele é tão importante? Então, acho que isso daí também faz sentido. E aí você não precisa estar lá fazendo exatamente um conteúdo super, né, denso. Não, mas você está dando uma sustentação. Então, pensa nisso que eu acho que pode te ajudar. Legal, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que eles estão tímidos. Se vocês tiverem mais alguma pergunta... Acho que é fome. Vocês podem falar, senão a gente vai parar para jantar. Aí vocês... Você deixou o seu contato, Josi, para o pessoal? Pessoal, eu vou mandar bem lembrado, Silas, eu vou mandar o conteúdo, a Gabi, né, eu vou pedir para a Gabi mandar por gentileza amanhã. Eu separei vários links, né, várias coisas aqui para vocês, e um material que vocês vão poder fazer essa reflexão que eu propus hoje. Então, eu vou mandar para vocês, ele tem também o meu contato. Hoje, né, vocês podem me procurar, Josi Gotardo, ou Marketing de Autonomia, e vocês vão me encontrar. Josi, então eu queria te agradecer de novo pela palestra, eu gostei demais. Obrigada a vocês aí. Porque eu sempre vi algumas pessoas falando sobre isso, eu não fazia ideia do que se tratava. Então, muito obrigada, eu também agradeço todo mundo que está aqui com a gente hoje, e aí eu falo para o pessoal para darem uma olhada naquele link lá do Padlet, que foi enviado por e-mail para vocês, porque ao longo dessa semana tem bastante coisa legal no evento e vale a pena ficar de olho. Legal. Obrigada. Muito bom. Valeu, Gabi, valeu, Silas, obrigada, pessoal. Qualquer coisa vocês podem me procurar, tá bom? Um abraço para vocês.